Ou então eu vou conquistar o favor de Deus, eu vou agradar tanto a Deus com as minhas mãos, com aquilo que eu faço, que Deus vai ficar tão feliz comigo, que a minha vida vai ficar quase livre de problemas. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim, pensam que têm poder de agradar o Senhor por si mesmas, e a Bíblia já ensinou para a gente que o nome disso é legalismo. Esse não é o caminho. Ao mesmo tempo, meus irmãos, existe uma graça que tem sido pregada nos dias de hoje, e tem um autor, inclusive, que chama Bonhoeffer, não sei quantos de vocês já leram algo dele, é um teólogo bem famoso, o Ná pode explicar mais dele depois para vocês, mas o Bonhoeffer, ele prega bastante sobre uma graça barata. Ele fala assim, olha, hoje em dia tem sido pregada uma graça barata, é uma graça assim, ó, que ela não implica nenhum tipo de efeito sobre as nossas vidas. Olha, Jesus me perdoou, então eu vou viver do jeito que eu quiser. Uma graça que não faz você se arrepender, uma graça que não fala sobre santificação, uma graça que esvazia o sentido da cruz. E essa graça também não é a graça que a Bíblia fala. Entenda, nós não podemos fazer nada para conquistar a salvação. Nós não podemos fazer nada para obter a graça de Deus, porque a Bíblia mesmo diz que a graça ela é um presente na sua vida. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia também diz que a graça ela deve produzir frutos. Existem frutos de arrependimento que moldam a nossa vida. A frase correta é entender assim, olha, a minha vida não está sendo transformada para alcançar o céu, para alcançar a salvação. A minha vida, ela está sendo transformada porque o Senhor Deus me salvou, porque Ele me chama para uma nova vida, porque Ele já me deu e derramou sobre mim a sua graça. E esse texto, meus irmãos, tão maravilhoso que nós lemos, ele fala sobre a graça de Deus. O texto diz assim, que a graça de Deus, ela se manifestou, salvadora a todos. Olha só que interessante, a graça de Deus, ela se manifesta. A graça de Deus, ela não pode ser encontrada. A graça de Deus não está escondida, não tem como você procurar. A graça de Deus, ela precisa ser dada, ela se manifesta, ela precisa ser um presente de Deus. E o texto vai dizer, olha, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos. Essa é a natureza da graça de Deus. A graça de Deus, ela salva. A graça de Deus, ela é salvadora. E o texto ainda diz, a todos. Existem alguns que entendem um pouquinho errado essa parte desse texto, e acreditam que quando fala que todos, aqui, tem a impressão de que todo mundo tem a graça de Deus, todo mundo tem a graça salvífica de Deus. Mas se você olhar um pouquinho para esse texto que nós estamos lendo, você vai ver desde o comecinho lá,